Glórias a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Versículo de número 4 também. Gálatas capítulo de número 4, versículo de número 4, diz assim: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Os irmãos podem dizer amém? Amém. Tomem os vossos assentos em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, a mensagem que eu quero trazer aos seus ouvidos, a mensagem de Deus que eu quero trazer ao entendimento, aos ouvidos dos nossos amados irmãos, é uma mensagem simples, porém é uma mensagem que tem poder de transformar toda a raça humana. Eu quero introduzir a vocês de forma bem simples e rápida a mensagem do Evangelho. Na verdade, a mensagem do Evangelho é a mensagem mais poderosa que a terra já ouviu. O texto que nós tomamos por base em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4, ele a seguir fala acerca de quando Jesus veio na plenitude dos tempos. Na verdade, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, na verdade não é uma igreja, mas é uma região, porque Paulo com Barnabé e João Marcos inaugura na sua primeira viagem missionária, quando ele sai dali de Antioquia da Síria, para ir para as regiões da Galácia, e ali eles plantam 4 igrejas: Antioquia da Pisídia, Derbe, Listra e Icônio. Quando ele envia esta carta para as igrejas que estavam naquelas regiões, ele quer tratar da graça, ele quer falar da salvação. Na verdade, a salvação que não é por meio de obras, não é pelo que nós fazemos, mas é pelo aquilo que Cristo fez por nós. Ele quer combater a heresia dos judaizantes, que diziam que para ser salvo era necessário guardar a lei de Moisés e também se circuncidar. O evangelho puro e simples não era suficiente para a salvação, mas nós sabemos muito bem que nós somos salvos pela graça, através da fé, e isso não vem de nós, isso é dom de Deus, isso é presente de Deus. Não vem das obras para que nós não se gloriemos nelas. Ou seja, a nossa salvação não está baseada nas nossas ações para que sejamos salvos, mas as nossas boas ações são um reflexo da nossa salvação. Ou seja, se nós temos bons frutos ou boas obras, são reflexo da nossa salvação. E dentro de 4 aspectos, 4 partes, eu quero resumir toda a história bíblica, que é a nossa história, a história da humanidade, desde a criação até a consumação. E quero aplicar em 4 bases para você entender a mensagem simples, objetiva, mas profundíssima
do Evangelho. Na verdade, em primeiro lugar, para nós entendermos a mensagem do Evangelho, nós temos que entender a criação. Em primeiro lugar, se você quiser anotar, fala da criação. E é impossível nós falarmos da criação sem lembrar do Deus que criou todas as coisas. Ou esse Deus que tem os seus atributos que são maravilhosos, porque dentro dos seus atributos que são incomunicáveis, ou seja, que não está dentro daquilo pelo qual Ele se comunica a nós, Ele reparte a nós. Deus, Ele é onipotente, tem todo o poder, onipresente, está em todos os lugares, onisciente, sabe de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é eterno, não tem data de nascimento, não tem data de fim. Ele subsiste sobre todas as coisas. Falando dos atributos comunicáveis, atributos que Ele reparte a nós que somos salvos, falamos do seu amor, mas nós falamos também de sua santidade, porque não há nenhum pecado nele. Falamos da sua misericórdia, falamos que Ele é um Deus amoroso, pacífico, e todos esses atributos que revelam o caráter de Deus. Esse mesmo Deus poderoso, autoexistente, que independe de alguém para existir, Ele desde a eternidade, Ele já tinha um plano esse maravilhoso, salvífico, plano esse de criar seres, que eles teriam a capacidade de o adorar por livre escolha. Plano esse de criar seres humanos, de criar pessoas para adorar, sem que eles fossem condicionados a adorar, mas adorar por prazer, adorar por voluntariedade, adorar porque eles desejavam adorar. Ele cria esses seres humanos, e Ele cria a sua imagem e semelhança, não referindo-se a aspectos físicos, mas a imagem e semelhança reflete a espiritualidade, a volitude, reflete também a personalidade. Nós fomos criados com raciocínio, seres tripartidos, tricotômico, espírito, alma e corpo. Ele nos concebeu, todo o nosso ser era perfeito, todo o nosso ser era voltado para adorar a Deus, mas ao criar seres que tinham capacidade de adorar a Deus ou não adorar a Deus, era um perigo. E isso aconteceu, porque mesmo criando os seres humanos para a sua glória, para o seu louvor, isso é o propósito pelo qual Ele nos criou. Mas em segundo lugar, você pode anotar aí, nós caímos no nosso representante, que era Adão. Nós caímos, nós falhamos, nós erramos, nós caímos lá com Adão. Por quê? Porque Adão tinha o direito de escolher, e ele não escolhe agradar a Deus, ele escolhe virar as costas para Deus, ele escolhe pecar, ele escolhe falhar, ele escolhe se rebelar contra Deus, ele escolhe virar as costas para Deus. E ele era o nosso representante federal. Ele caindo, nós caímos. Toda a raça humana foi afetada pelo pecado. A serpente iria se arrastar, os seres humanos, eles iriam ser afetados por algumas consequências, e a pior delas era a morte física, porque não tinha acesso à árvore da vida, mas para comer do fruto e viver eternamente. E a pior de todas, a morte espiritual, porque eles foram expulsos do jardim e separados de Deus, separados da presença de Deus, separados do próprio Criador. Deus criou os seres humanos para se relacionar com Ele, para que os seres humanos o adorassem por livre e espontânea vontade. Mas nós, com o nosso representante Adão, resolvemos pecar, errar, virar as costas para Deus, se rebelar contra Deus. Mas mesmo assim, Deus mostra o seu caráter amoroso para conosco, quando em Gênesis 3:15 Ele prega uma mensagem poderosa. A mensagem do Evangelho é pregada ali, porque Ele diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar.
sonhar. Deus de antemão sabia que o homem ia pecar, ia falhar, ia cair, ia se rebelar contra ele. Ele não foi pego de surpresa, porque ele é soberano, porque ele é onisciente. Mas antes do homem cair, ele já tinha preparado um plano, e ele disse assim: Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes do homem cair, Deus já tinha um plano de resgate, de salvação. Primeiro lugar, criação. Criados à imagem e semelhança de Deus. Segundo lugar, queda. Caímos, pecamos, erramos. E nós não pecamos, nós não somos pecadores pelos atos que cometemos somente. Não, o nosso ser é pecador. Ou seja, não é só pelos atos, mas o ser é pecador. Um bebê nasce, ele não tem noção dos seus atos, mas quando ele começa a crescer, e você percebe que o instinto é contrário à obediência, logo você percebe que a natureza já é pecaminosa. Fomos criados pecadores, nascemos pecadores, nascemos. O Senhor nos criou para a sua glória, mas nós nascemos pecadores pelo pecado de Adão. Mas tem algo que é interessante. Terceiro lugar, redenção. Deus tem um plano. Gênesis 3,15. Ele escolhe um homem, porque de Gênesis 1 a 11 ele trata com as nações. Ele trata com as nações. Ele quer salvar as nações. Dilúvio, oportunidade de salvação na arca. Torre de Babel. Não quiseram fazer a vontade de Deus, que era se espalhar para que vivessem conforme a glória de Deus e vivessem para aquilo pelo qual o Senhor os criou. Vá, se espalhem, domine. Vocês vão dominar sobre a terra. Vocês vão espalhar. Eu criei vocês para a minha glória e vocês vão me obedecer. Vocês vão se espalhar. Eles quiseram fazer o contrário. Quiseram se rebelar contra Deus. E Deus os espalhou de uma forma forçada. Logo, Deus vai escolher um homem que, diferente da torre, daqueles que tiveram ali, Nirode e seus companheiros, ele vai fazer o quê? Ele vai obedecer a Deus. E ele vai ser aquele que vai sair da sua terra. E aquele que Deus faz promessas para ele. Engrandecerei o teu nome. Você será uma bênção. Ele vai fazer a segunda promessa: de ti farei uma grande nação. E a terceira: em ti serão benditas todas as famílias da terra, através de Cristo. E a partir dele vai nascer uma nação. E a partir da nação de Israel, a partir de uma tribo de Judá, vai nascer o Messias. Então você vai ver promessas da vida de Abraão, Judá, Davi, o reino sempiterno. Você vai ver diversas profecias no Antigo Testamento falando acerca da vinda do Messias. Mas algo que é primordial é quando nós olhamos para o sistema sacrificial do Antigo Testamento. Primeiro, qual é o plano de Deus? O plano de Deus é criar seres que escolham lhe adorar, não por pressão, mas por prazer. Esses seres caem porque têm direito de escolha, logo abandonam e viram as costas para Deus. Mas Deus, tabernáculo, Êxodo 25:8, e me farei um santuário e habitarei no meio deles. Mas Senhor, viraram as costas para ti. Eu quero habitar no meio deles. Mas Senhor, eles se rebelaram. Mas eu quero habitar no meio deles. Mas Senhor, eu vou dar leis, diretrizes. Eles falaram que ia ser fiéis. A gente fez um acordo ali no 19. Então eles falaram que ia ser fiéis. Então faça lá. Vem aqui, Moisés, veja o modelo aqui em cima e faça o modelo conforme eu ensinei aqui em cima. Lá embaixo, eu quero habitar no meio do seu povo. Mesmo
mesmo virando as costas para Deus, Deus está indo em busca do seu povo, dizendo: eu amo, eu amo. Mas o pecado faz separação entre nós e Deus. Então o animal deveria morrer no lugar do pecador. Como se passasse o pecado para o animal morreria para que tivesse acesso a Deus. Ele não teria acesso direto. O sacerdote ia ser aquele que teria acesso a Deus, principalmente no dia da expiação, quando uma vez por ano o sumo sacerdote entrava lá no lugar santo dos santos e oferecia por aspersão de sangue, primeiro pelos seus pecados, um sacrifício, e aspergia a tampa do propiciatório para perdão dos seus pecados primeiro, e para depois perdão para o pecado de todo o povo. O animal morria no lugar do pecador, o cordeiro morria no lugar do pecador. Então você vai ver em Gênesis, observe isso, Gênesis, quando o ser humano peca, erra, o animal morre, para cobrir a nudez do ser humano, apontando para Jesus. Êxodo, no sistema sacrificial, o animal morre para cobrir o pecado do ser humano. Oh glória. Aí chega aqui, ó, e vindo na plenitude dos tempos, João está no deserto. Aí de repente ele vê, é ele. O profeta Jeremias profetizou no 7,14 que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É ele. O nome dele será Emanuel, é Deus conosco, é ele. Deus está conosco aqui. Ele profetizou acerca daquele que viria também para preparar o caminho. Sou eu, é ele. É ele, é ele, é ele, é ele. Ele profetizou que o nome dele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias também profetizou no capítulo 5, versículo 2, que ele viria de Belém, de Efrata. É ele, é ele, é ele, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não vim pregar uma mensagem que você vai entrar e sair rico. Eu não vim pregar uma mensagem para você que você vai entrar doente e sair curado simplesmente. Eu não vim pregar para você uma mensagem que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu não vim pregar uma mensagem para você dizendo que você é a luz que veio para brilhar nessa terra, que você veio para reinar. Eu não vim pregar autoajuda, eu não vim pregar uma mensagem de coach, eu vim pregar uma mensagem poderosa que tem poder de salvar o mundo inteiro dos seus pecados. Jesus se fez carne, o Filho de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele, habitando entre nós, tomou sobre si os nossos pecados, foi até o Calvário, morreu em nosso lugar. No tempo certo, no tempo exato. Eu estou falando de redenção. Então todas as profecias do Antigo Testamento, tanto a lei, porque Moisés, há uma profecia dizendo que haveria um maior que ele. Davi, tem uma profecia para ele dizendo que o reino dele, haveria um descendente que nasceria, que teria um reino sempre eterno. Oh glória. E as profecias vão se cumprindo em Jesus. O que é mais maravilhoso é que há 4 aspectos da salvação que eu quero falar para você rapidinho. Primeiro, justificação. Justificação. Romanos 3, 24 a 26. Sendo justificados. O que é justificado? Deixa eu explicar primeiro para os irmãos. Você e eu, nossos pecados eram como crimes que nós cometemos contra Deus. Então, imagina a lista de pecados sua, minha. Tem uns que devem mais, outros devem menos, mas todos devem. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estamos da glória de Deus. Então a lista é gigante.
Toda essa lista gera uma consequência. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Logo, tem a lista de pecados e tem a condenação, morte. Pensa numa cadeira de réu. Eu e você e nós, todos os seres humanos sentados lá. Pensa um Deus que é amoroso, mas também que é justo. Vamos lá, um exemplo. Você tem um filho, uma filha, um pequenininho aí. Alguém chega, falar uma coisa horrenda aqui. Abusa, estrangula, mata. Aí chega perante do juiz essa pessoa presa. Você está lá, a família inteira está lá. Aí o juiz fala assim: eu sou bonzinho. Vai embora. Você está livre. Você vai falar que esse juiz é bom? Não. Esse juiz é mau. Por quê? Porque ele deveria condenar e não absolver. Porque o amor não pode sobressair a justiça. Então os atributos de Deus, eles estão equivalentes. Um não sobressai o outro. Ele é amor, mas ele é justiça. Se devemos pagar. E agora? E agora? O que será de nós? Tem um advogado da acusação apontando o dedo da nossa cara e dizendo: vai morrer. Eu já estou condenado e você vai vir comigo também. Vai morrer, vou te carregar para o inferno, nós vamos sofrer junto lá. Vai morrer. Aí tem outro chorando, se exprimindo, chorando. Espírito Santo. Aí de repente a porta se abre. Pá! Quem entra? Jesus. Ele entra. Ô Pai! Eu vou sentar na cadeira dele. E pode derramar a sua ira, que o Senhor ia derramar sobre eles, em cima de mim. Ele falou assim: levanta dessa cadeira aí. E ele sentou no lugar. É por isso que ele está no Getsemane. E aquilo que tinha no cálice dele, o que tinha dentro do cálice dele? A ira de Deus. Aquilo que era para cair sobre todos nós, tinha lá dentro do cálice. E ele orando, ele geme, soa sangue e diz: passa de mim esse cálice. Aí ele entende, como ser humano, que ele não veio fazer a sua vontade, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Pai, se não for possível, então eu farei a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade. E ele foi para o Calvário, ele foi para o Gólgota, e ele gritou lá em cima até o Telestai: está consumado. A cédula que era contra nós foi cravada lá no Calvário, e ele veio com seu sangue, com carimbo de está consumado. E a lista de pecados nossa, que era gigante, Deus carimbou com o sangue do Cordeiro, dizendo: está consumado. Você não deve nada, você está justificado, você está justificado. Algo maravilhoso. Algo que é maravilhoso é que dízimo não paga pecado, oferta não paga pecado, bajular o pastor não paga pecado, vir para a igreja todos os cultos não paga pecado, frequentar a escola dominical no domingo de manhã não paga pecado, dar esmolas para os pobres não paga pecado, ser bondoso com as pessoas não paga pecado. Oh glórias! Você pregar bem, cantar bem, tem um bom talento, não paga pecado.
O que você faz, o que eu faço, não paga pecado, porque nós não fomos comprados com ouro, com prata, da vossa maneira de viver. Ele nos comprou com seu precioso sangue na cruz do Calvário, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Jesus Cristo, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Nós não somos salvos pelo que fazemos, somos salvos pelo aquilo que Ele fez por nós, pelo aquilo que Ele fez por nós. É graça, é graça, é graça, é graça. Essa mensagem é para saltar da cadeira e dar glória a Deus. Eu não estou falando que você vai ganhar carro zero, casa própria. Eu estou falando que mediante o sacrifício de Cristo nós vamos ganhar o céu. Segundo, regeneração. Simultâneo, justificação, regeneração. Tornado justo. Aí o diabo quer meter o dedo na tua cara e lembrar do teu passado e dizer: você não merece. Aí você fala: não mereço mesmo. Você não pode, eu não posso mesmo. Você não tem, eu não tenho mesmo. Não é pelo meu mérito, é pelo mérito dele. Justificação. Segundo, regeneração, nascer de novo. Lembra de Nicodemos? Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, hermenêutica, exegese. Se não nascer de novo, se não nascer de novo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma nova, uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Que é isso? Que é isso? Eu nasci morto. Como assim? Todos nós nascemos mortos no pecado, insensíveis para com Deus. Nós nascemos separados de Deus, mas Ele nos gerou de novo. Ele nos fez nascer de novo através da sua morte e ressurreição, através do Espírito Santo operando dentro de nós a regeneração. Nova criatura. É por isso que o crente não vive pecando. Pecado na vida do crente é acidente. Se você vive pecando em iniquidade, você não nasceu de novo. Tem pessoas aqui que não nasceram de novo, e aqui eu quero caminhar para o final. Tem pessoas aqui que não nasceram de novo. Não vou falar quantidade, que eu não sei, mas eu sei que tem pessoas aqui que não nasceram de novo. Em muitas nossas igrejas, nós falamos simplesmente de algo como: levanta a sua mão. Aí as pessoas levantam. Fazemos apelo, eu faço. O que é batismo? É isso. O que é ceia? É isso. A pessoa desce as águas. É assim ou não é, pastores? Mas todas as pessoas que passaram pelas águas nasceram de novo? Nem todas. Tem gente que está há anos na igreja, mas não nasceu de novo. Mas aí eu venho aqui falar de algo que você já fala assim: pastor, eu já sei isso aí. Por que você não traz uma coisa nova? Eu estou falando uma mensagem que pode mudar a sua vida para sempre. Essa aqui e a eterna. E se eu tiver que pregar ela 100 vezes, eu vou pregar 100 vezes.
Porque eu não quero que você vá para o inferno. Eu quero que você vá para o céu junto comigo, junto com essa igreja. Terceiro lugar, santificação. Oh glória. Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação posicional, que é quando nós recebemos Cristo como Salvador, quando nós cremos em Cristo Jesus, já é operado em nós a justificação, regeneração, automático, e a santificação posicional. Ou seja, por isso que Paulo escreve algumas igrejas, que ele vai tratar de alguns problemas, e a gente fala assim, mas como que ele está chamando esse povo de santo? Porque posicionalmente, quem nasceu de novo é um santo. Mas já é uma obra final? Não. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até a vinda de Jesus. E aí é uma sinergia, é um trabalho entre você e o Espírito Santo. Oração, leitura da palavra, jejum. Aí sim, um trabalho conjunto. E por último, e aqui eu encerro. Feche seus olhos, por favor. Glorificação. Ou, na quarta parte, consumação. Oh, glórias. Feche seus olhos, por favor. Glorificação é quando? É quando você foi justificado, regenerado, santificado. E aí acontecerá isso aqui. Antes, falando de um livro, feche seus olhos, de olhos fechados, chamado Utopia, que diz assim o autor, escrevendo esse livro: imagine um lugar que não haverá violência, que não há dor, que não há choro, que não há problemas, que não há fome. Todos não têm desigualdade social, todos vivem em plena harmonia. Não há traições, não há problemas familiares, não há dificuldades alguma, não há lágrima, não há choro, não há pranto, não há terremotos, não há maremotos, não há pestes, não há epidemias, não há doenças, não há enfermidades. Pensa no lugar que você viverá em paz, viverá eternamente. Pensa num lugar tão maravilhoso como esse. Aí, no final do livro, ele escreve assim: que pena que esse lugar não existe. É porque ele não leu a Bíblia. 1 Coríntios 15, 51 diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, é isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, é isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: agada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Aleluia. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Apocalipse 21 diz: vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do
do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. E eis que estava sentada sobre o trono, e disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, essas palavras são verdadeiras e fiéis. Está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Quem quer e tiver sede, vem. De graça, é de graça, é de graça. Lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas essas coisas, e serei o seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia. Ele diz assim: vem, bebe, essa água é de graça, essa vida eterna é de graça, essa vida. Você que está aí na internet, ele queimou para morrer no teu lugar, para te salvar. Talvez você falou: não tem jeito para mim, o meu jeito não tem mais jeito. Para mim é só se matando, para mim é só bebendo veneno, para mim é só se jogando numa ponte. Eu digo para você: tem jeito sim para a tua vida. Jesus dá jeito, Jesus dá jeito. Jesus. Posso orar, pastor? Coloque sobre os seus pés. Pastor, você não conhece a minha história. Jesus estava na cruz, e à sua direita tinha um salteador. Enquanto todos enxergavam nele, em Jesus, um homem fraco, um homem ensanguentado, um homem que fez promessas e não cumpriu, um homem que disse que iria revolucionar, e ele estava na cruz morrendo. Um homem que fez com que a esperança dos seus discípulos estavam morrendo com eles na cruz. Sangue, lágrimas, coroa de espinhos. Mas aquele homem que estava do lado de Jesus na cruz, à sua direita, enxergou muito mais do que coroa de espinhos. Enxergou muito mais do que um homem sofrido, do que sangue derramando. Ele enxergou um rei. Entender quem é um rei com o seu palácio é muito fácil. Observar um rei e dar-lhe reverência quando esse rei está no cavalo branco é fácil. Agora olhar para um rei na cruz, morrendo, e enxergá-lo como tal. Aquele homem olhou para Jesus, enxergou-o como rei e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: é hoje, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele entra na casa de um homem surrupiador, um ladrão, um publicano, ele diz: hoje veio salvação a esta casa. Eu disse para você, é hoje salvação aí na sua casa. Tem gente aqui que precisa nascer de novo. Tem gente que precisa aqui receber uma confirmação. Eu tenho dúvida da minha salvação. Se tem alguém que tem dúvida da sua salvação, se tem alguém que precisa e entende, eu preciso nascer de novo. Eu quero renovar a minha aliança com Deus. Eu quero viver uma vida que glorifique a Deus. Eu quero verdadeiramente ter a vida transformada, ser justificado, regenerado, santificado. Eu te espero aqui. Eu quero orar por você. Tem alguém? Corre aqui. Não pode? Amém. No seu lugar aí mesmo, faça essa aliança com Deus. Você na sua casa, você pode escrever. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus,
Ó Pai, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que nós vamos a Ti em oração, Pai. Ó Deus Santo, pelas as vidas que estão aqui, os Teus filhos, Senhor. Ó Deus, muitos que estão aqui, Pai, estão renovando a sua aliança contigo. Ó Deus, eles precisam, meu Pai, viver uma vida que glorifica a Ti. Eles precisam ser justificados, regenerados, santificados. E eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que opera neles através do Teu Santo Espírito, Pai. O Senhor é aquele que através do Teu Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem poder de salvar os pecadores, de remir, de, ó Pai, operar maravilhas. Ó Deus Santo, em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço por Tua graça e misericórdia. Salva nesta hora. Opera, Senhor, com transformação, com regeneração, com justificação. Opera, Senhor, maravilhas nesta noite, aqui nesse templo, Pai, aí nessas casas onde as pessoas estão nos assistindo. É no nome do Teu Filho amado Jesus que assim te peço, Deus. Confirma a salvação, operando, Senhor, transformando de dentro para fora. Ó Deus, por Tua graça e misericórdia, perdoando os pecados, regenerando, salvando, operando maravilha, Senhor, para que haja testemunho, Senhor, de conversão, de transformação de vidas. Que caia um quebrantamento sobre a Tua igreja agora de temor, por Tua graça e misericórdia, Senhor, em nome de Jesus.